Já faz quase 3 meses desde que tudo aconteceu, mas ainda me pego relembrando aquela noite na minha cabeça várias e várias vezes. Acho que finalmente estou pronta para escrever sobre isso porque preciso processar de alguma forma. E talvez compartilhar ajude. Para contextualizar, tenho 58 anos e morava na casa da minha família por mais de 30 anos. Foi onde criei minha filha, onde meu marido faleceu de câncer quando ela tinha apenas 12 anos, e onde guardei todas as nossas memórias. Quando minha filha Melissa ficou noiva do Rob no ano passado, tomei o que pensei ser uma decisão amorosa. Transferi a escritura da casa para o nome dela como presente de casamento. Imaginei que isso daria a ela segurança, estabilidade e um lugar já cheio de amor para começar sua nova vida. A casa é bem grande, com um pequeno apartamento de hóspedes anexo que meu falecido marido havia construído para a mãe dele anos atrás. O plano era eu ficar lá temporariamente até encontrar um lugarzinho para alugar nas proximidades, o que parecia perfeito na época. Eu deveria ter percebido os sinais de alerta com o Rob desde o início, mas sabe como é quando seu filho está apaixonado? Você tenta ver o melhor no parceiro dele. No começo, ele era charmoso o suficiente, sempre elogiando minha comida e perguntando sobre histórias de família. Mas as coisas mudaram quase imediatamente após o casamento. Ele começou a fazer comentários sobre como eu estava sempre por perto, mesmo eu me mantendo no meu canto no apartamento de hóspedes. Depois começou a reclamar dos serviços públicos que eu estava usando, dizendo que eu estava custando dinheiro a eles. Eu pagava por tudo que usava e até contribuía com um extra, mas não era suficiente para ele. Melissa tentava mediar, mas eu podia ver que ela estava dividida entre nós. E a última coisa que eu queria era causar problemas no casamento dela. Então acelerei minha busca por apartamento, mesmo que os lugares na nossa área estivessem muito acima do meu orçamento. Com minha renda fixa de aposentadoria, a situação continuou piorando ao longo das semanas, com Rob se tornando cada vez menos sutil sobre querer que eu fosse embora. Ele, acidentalmente, desligava a água quente quando eu estava tomando banho ou colocava música alta perto da minha parede quando eu estava tentando dormir. Eu ficava quieta sobre a maioria dessas coisas, não querendo fazer Melissa escolher lados. Até que um certo dia tudo mudou no entanto, quando as coisas finalmente chegaram ao limite. Naquela noite, cheguei em casa depois de jantar com uma amiga antiga do bairro. Estava chovendo forte e eu estava completamente encharcada quando entrei. Normalmente, eu usaria a entrada lateral que dá direto para o anexo onde estou morando, mas com a chuva intensa, o caminho estava completamente alagado e inacessível. Então, precisei entrar pela porta da frente da casa principal. Tirei os sapatos na entrada para não molhar o piso de madeira que eu mesma tinha envernizado anos atrás e tentei passar silenciosamente pelo corredor até chegar à porta que conecta ao anexo. Mas quando estava quase chegando lá, Rob apareceu na sala visivelmente alterado. Percebi pelo cheiro de álcool e pela forma como ele cambaleava que tinha bebido bastante. Melissa não estava em casa. Mais tarde descobri que ela tinha ido visitar a irmã que estava com o bebê recém-nascido em uma cidade vizinha e só voltaria no dia seguinte. Rob bloqueou meu caminho e começou a disparar acusações, dizendo que eu estava invadindo a casa dele, que eu não tinha respeito pelos limites deles e que eu estava arruinando o casamento deles só por estar ali. Tentei explicar sobre a chuva e o caminho alagado, mas ele não queria ouvir. Foi quando ele disse aquelas palavras que ainda ecoam na minha cabeça. Dona Marta, chega dessa palhaçada. A senhora já deu o que tinha que dar. Agora é hora de sumir. Hoje a senhora vai dormir na garagem, só para sentir um gostinho do que é não ter onde ficar. É só um empurrãozinho para a senhora ir embora de uma vez. Fiquei em choque, com as roupas ainda pingando no chão. Ele segurou meu braço com força e me arrastou até a garagem, jogando um cobertor velho no chão de cimento frio e dizendo que eu deveria agradecer por ele não me colocar para fora na chuva. Depois, fechou a porta e ouvi o barulho da chave, girando, me trancando lá dentro. A garagem era um lugar úmido e frio, com apenas uma pequena janela alta que não permitia passagem.
Tinha o carro dele estacionado e algumas caixas empilhadas num canto, mas nada que pudesse me servir de cama adequada. Eu podia ouvir a chuva batendo no telhado de zinco e sentia o frio subindo pelo concreto. Foi ali, sentada naquele cobertor, fino no chão da garagem da casa que um dia foi minha, que algo dentro de mim simplesmente quebrou. Não era apenas a humilhação, era a traição, da casa que construí, da filha que não me defendeu, e de mim mesma por ter sido tão ingênua. As horas na garagem pareciam intermináveis. O frio do chão de cimento penetrava nos meus ossos, e minhas roupas úmidas não ajudavam em nada. Em algum momento comecei a tossir. Tenho problemas respiratórios desde nova, e o ar úmido e mofado da garagem estava piorando tudo. Meu celular estava com a bateria quase acabando, mas ainda tinha o suficiente para eu ver as horas. 1h40 da manhã. Tentei ligar para Melissa algumas vezes, mas ela não atendeu. Provavelmente estava dormindo na casa da irmã. Pensei em chamar a polícia. Mas o que eu diria? Que fui trancada na garagem da casa que dei de presente para minha filha? Que meu genro estava me maltratando? Que eu, uma senhora de quase 60 anos, não tinha para onde ir numa noite de tempestade? A vergonha era quase tão dolorosa quanto o frio. Mas enquanto estava ali, sentada no escuro, comecei a pensar em todas as coisas que tinha aguentado silenciosamente nas últimas semanas. Os comentários maldosos de Rob, as pequenas sabotagens, o jeito como ele olhava para mim como se eu fosse um fardo. E pensei na casa. Aquela casa que eu e meu falecido marido, José, compramos quando éramos jovens e cheios de sonhos. A casa que vimos nossa filha dar os primeiros passos, onde comemoramos aniversários, natais, onde choramos perdas e celebramos conquistas. Foi então que me lembrei de algo que havia quase esquecido na correria dos últimos meses. Algo que José tinha me dito antes de falecer, quando estávamos organizando os documentos e o testamento. Marta, nunca se desfaça completamente desta casa. Ela é nossa história, nosso suor. Se um dia você precisar passá-la para a Melissa, tenha certeza de que ela vai honrar o que construímos. Na época, achei que estava sendo apenas sentimental, mas José sempre foi mais prudente que eu. E foi por isso que, quando transferi a casa para Melissa, o advogado incluiu uma cláusula especial no contrato. Uma que nem Melissa sabia, porque confiou em mim para cuidar da papelada enquanto ela estava ocupada com os preparativos do casamento. A cláusula estipulava que a propriedade só seria definitivamente dela após 5 anos, e com a condição de que eu tivesse direito vitalício de moradia no anexo. Se essas condições fossem violadas, a casa voltaria automaticamente para meu nome. José sempre dizia que era bom ter um plano B, e pela primeira vez em meses, senti um calor de esperança me aquecer naquele chão frio. Peguei meu celular com a bateria quase no fim e disquei um número que não ligava há muito tempo. O número que liguei era do Dr. Renato, o advogado da família que cuidou de toda a documentação da casa. Ele atendeu com voz de sono, o que era compreensível às 2 da manhã. Mas quando expliquei brevemente a situação, ele ficou imediatamente alerta. Dona Marta, a senhora está me dizendo que está trancada na garagem da sua própria casa? Isso é inadmissível. Agressão, cárcere privado, violação dos termos contratuais. A cláusula que inserimos é perfeitamente válida e executável. Não se preocupe, vou tomar providências imediatas. Ele me orientou a tentar ficar calma e disse que chegaria o mais rápido possível com a polícia. Enquanto esperava, meu celular finalmente descarregou, me deixando completamente no escuro. O tempo parecia se arrastar ainda mais lentamente. Cada barulho me assustava. E se Rob decidisse entrar na garagem novamente? E se ele descobrisse que eu tinha ligado para alguém? Minha tosse estava piorando, e comecei a sentir um chiado no peito que conhecia bem demais. Era o início de uma crise de bronquite, agravada pelo frio e umidade. Tentei me enrolar o máximo possível no cobertor fino, mas não adiantava muito. Pensava em Melissa, em como ela reagiria a tudo isso. Será que ela ficaria do lado do marido? Será que eu estava destruindo o casamento da minha filha ao fazer essa ligação?
Não sei ao certo quanto tempo se passou. Talvez 1 hora, talvez mais. Quando ouvi o som de carros estacionando em frente à casa e vozes se aproximando. Logo depois, batidas fortes na porta da frente. Podia ouvir a voz de Rob, ainda alterada, discutindo com alguém. Então, de repente, a porta da garagem se abriu e a luz forte de lanternas me cegou momentaneamente. Era o Dr. Renato, acompanhado por 2 policiais. "Meu Deus, Dona Marta!" exclamou ele ao me ver encolhida no chão, tremendo e tossindo. Um dos policiais imediatamente tirou o casaco e o colocou sobre meus ombros, enquanto o outro foi lidar com Rob, que gritava na entrada da garagem que aquilo era um absurdo, que a casa era dele, que eu era uma velha manipuladora. Dr. Renato ajudou-me a levantar, e foi só quando tentei dar os primeiros passos que percebi o quanto estava fraca e dolorida. "A senhora precisa de atendimento médico", disse ele, visivelmente preocupado com meu estado. Rob continuava protestando, agora recuando, diante da presença dos policiais. "Essa velha tá armando. Ela me deu essa casa, tá com o nome da minha mulher. Vocês não podem entrar aqui assim." Um dos policiais, um homem mais velho e paciente, mostrou a ele algum tipo de documento. "Senhor, temos aqui uma denúncia de cárcere privado e violência contra idoso, além de uma ordem judicial emergencial apresentada pelo advogado. O senhor vai precisar nos acompanhar à delegacia para prestar esclarecimentos." Fui levada para o hospital naquela mesma noite. A crise de bronquite tinha se agravado e os médicos decidiram me manter internada por precaução. O Dr. Renato ficou ao meu lado o tempo todo, garantindo que eu recebesse o melhor atendimento e explicando a situação para a equipe médica. Ele também se encarregou de tentar contatar Melissa, que finalmente atendeu o telefone por volta das 7 da manhã. Não pude ouvir a conversa, mas pelo rosto do Dr. Renato quando ele voltou para meu quarto, percebi que não tinha sido nada fácil. "Dona Marta, sua filha está a caminho." Bem, ela está bastante abalada com tudo. Não sabia do que havia acontecido naquela noite, mas parece que não é a primeira vez que Rob age de forma agressiva. Aquilo me pegou de surpresa. Será que Melissa também estava sofrendo nas mãos daquele homem? A ideia de que minha filha pudesse estar em um relacionamento abusivo e eu não tinha percebido, fez meu coração apertar ainda mais. Dr. Renato continuou me explicando sobre os procedimentos legais que estavam em andamento. Rob havia sido levado para a delegacia, onde estava prestando depoimento. As acusações eram sérias: cárcere privado, violência contra idoso, ameaça. E claro, havia a questão da cláusula contratual que ele havia violado ao me expulsar do anexo, o que automaticamente invalidava a transferência da casa. Melissa chegou ao hospital por volta das 10 da manhã. Quando entrou no quarto, tive um choque. Ela estava com o olho direito roxo e um curativo no lábio. Nos olhamos por alguns segundos em silêncio e então ela simplesmente desabou em lágrimas, correndo para me abraçar na cama do hospital. "Mãe, me perdoa. Eu não sabia que ele tinha feito isso com a senhora. Ele me disse que a senhora tinha saído para passar a noite na casa da tia Regina, que vocês tinham discutido." Entre soluços, Melissa finalmente começou a revelar a verdade que vinha escondendo. Rob não era apenas rude comigo. Ele vinha sendo violento com ela há meses, desde poucas semanas após o casamento. Os hematomas ela escondia com maquiagem. As discussões violentas aconteciam quando eu não estava em casa. Ele a havia isolado das amigas, controlava seu dinheiro e a ameaçava constantemente. O olho roxo e o lábio cortado tinham sido resultado de uma discussão na casa da irmã dela, quando ela disse que queria voltar mais cedo para casa porque estava preocupada comigo. Ele disse que se eu voltasse, ia encontrar a casa vazia, que tinha dado um jeito na senhora de uma vez por todas. Fiquei com tanto medo que liguei para minha irmã, e ela chamou a polícia lá. Eu ia vir direto para casa depois da delegacia, mas aí recebi a ligação do Dr. Renato. Segurei as mãos da minha filha, incapaz de processar completamente o horror do que ela estava me contando. Como não percebi? Como não vi os sinais?
Estávamos ambas presas em um pesadelo criado por aquele homem, cada uma sofrendo em silêncio, pensando que estava protegendo a outra. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e procedimentos. Recebi alta do hospital após 48 horas, mas o médico recomendou repouso absoluto por pelo menos uma semana. Melissa e eu decidimos ficar temporariamente na casa da minha irmã Regina, que morava a cerca de 30 minutos dali. Rob havia sido liberado da delegacia após pagar fiança, mas estava proibido de se aproximar tanto de mim quanto de Melissa, graças às medidas protetivas que solicitamos. Dr. Renato estava trabalhando incansavelmente no caso, reunindo toda a documentação necessária para comprovar a violação da cláusula contratual e reverter a propriedade da casa para meu nome. Ele também estava ajudando Melissa com o processo de divórcio, que ela decidiu iniciar imediatamente. Foi um período de muitas lágrimas, muitas conversas dolorosas, mas também de uma reconexão profunda entre mãe e filha. Cada dia, Melissa revelava mais detalhes sobre o inferno que vinha vivendo com Rob, e cada história fazia meu coração se partir por não ter conseguido protegê-la. Mas ela insistia que a culpa não era minha, que Rob era manipulador e havia enganado a todos. Mãe, ele só mostrou quem realmente era depois que achava que tinha conseguido o que queria. A casa, o controle sobre mim, tudo. Antes disso, ele interpretava perfeitamente o papel de genro e marido perfeito. Uma semana depois do incidente, na garagem, recebemos a notícia que estávamos esperando. O juiz havia concedido uma liminar, reconhecendo a violação da cláusula contratual e determinando o retorno imediato da propriedade para meu nome. Além disso, havia expedido um mandado autorizando a retirada de todos os pertences de Rob da casa, acompanhada por oficiais de justiça. Dr. Renato organizou tudo para que pudéssemos retornar para casa naquele mesmo dia. O sentimento de voltar para casa foi indescritível, uma mistura de alívio, vitória e apreensão. Os oficiais de justiça já haviam estado lá mais cedo e supervisionado a retirada das coisas de Rob, que aparentemente ocorreu sem maiores incidentes. Quando Melissa e eu cruzamos a porta da frente, segurando as mãos uma da outra para nos dar força, foi como se um peso enorme saísse dos nossos ombros. A casa estava bagunçada, com marcas evidentes da presença turbulenta de Rob. Marcas na parede, alguns móveis quebrados, garrafas vazias espalhadas pela sala de estar. Mas apesar da desordem, era nossa casa novamente. "Vamos limpar tudo isso e começar de novo, mãe", disse Melissa, com uma determinação que não via em seus olhos há muito tempo. Naquele momento, senti que estávamos realmente no caminho da recuperação, tanto da casa quanto de nossas vidas. Passamos os dias seguintes limpando e reorganizando a casa, tentando apagar os vestígios físicos da presença de Rob. Melissa encontrou forças que nem ela mesma sabia que tinha. Vi minha filha ressurgir das cinzas de um relacionamento abusivo, determinada a reconstruir sua vida. Contratamos um chaveiro para trocar todas as fechaduras da casa. Uma medida de segurança que nos deu um pouco mais de tranquilidade, embora ainda pulássemos assustadas a cada barulho inesperado. À noite, costumávamos sentar na varanda dos fundos, bebendo chá e conversando sobre o futuro. Foi durante uma dessas conversas que Melissa me surpreendeu com uma proposta. "Mãe, eu estive pensando. Esta casa é sua. Sempre foi. E sempre será. Quero que a senhora volte para o quarto principal, onde era seu lugar. O anexo foi construído pelo pai para a vovó, não para a senhora. Eu posso ficar no meu antigo quarto por enquanto, até decidir o que fazer da minha vida." Fiquei emocionada com o gesto, mas preocupada se aquilo não seria apenas uma reação ao trauma que ela tinha vivido. "Filha, não precisa ser assim. A casa pode continuar no seu nome, como sempre quis. Só precisamos ajustar a documentação para garantir que a cláusula seja respeitada desta vez." Melissa balançou a cabeça firmemente. "Não, mãe. Eu finalmente entendi o valor das coisas. Esta casa não é apenas um imóvel, é a história da nossa família. E a senhora é a guardiã dessa história.
A casa precisa estar com a senhora. No dia seguinte, tivemos uma visita inesperada. Era o pai de Rob, Sr. Antônio, um homem que tínhamos encontrado apenas 2 vezes, no noivado e no casamento. Ele parecia constrangido e abatido quando Melissa o atendeu na porta. Depois de hesitar um pouco, permitimos que ele entrasse. Vim pedir desculpas pelo comportamento do meu filho, disse ele, sentado desconfortavelmente na beirada do sofá da sala. Eu não sabia que as coisas tinham chegado a esse ponto, mas não posso dizer que estou completamente surpreso. Sr. Antônio nos contou então que Rob sempre teve problemas com controle de raiva e que já havia se envolvido em situações similares antes, embora nunca tão graves. A mãe de Rob tinha se separado dele justamente por causa de comportamentos agressivos, e o filho parecia estar seguindo o mesmo caminho. Eu tentei, ao longo dos anos, levá-lo a terapeutas, conversar. Mas ele sempre se recusou a admitir que tinha um problema. Quando soube que estava se casando, alimentei a esperança de que finalmente tinha mudado, encontrado estabilidade. Peço perdão por não ter alertado vocês, por ter acreditado na mudança dele. Melissa estava visivelmente abalada com as revelações. Quanto a mim, sentia uma mistura de raiva por ninguém ter nos advertido e compaixão pelo pai que claramente carregava o peso da culpa pelas ações do filho. Sr. Antônio nos assegurou que estava ajudando Rob a procurar tratamento psicológico, sério desta vez, e que garantiria que ele respeitasse as medidas protetivas. Antes de ir embora, ele entregou a Melissa uma caixa pequena. São as joias da sua avó que Rob pegou da casa de vocês. Encontrei escondidas no apartamento dele. 2 semanas se passaram desde o incidente na garagem, e a vida começava a encontrar um novo ritmo. A casa estava quase completamente restaurada. Pintamos algumas paredes, consertamos os móveis danificados e até começamos um pequeno jardim de ervas nos fundos, algo que sempre quis fazer, mas nunca tinha encontrado. Temple. Melissa tinha voltado a trabalhar meio período na escola onde dava aulas de português, e eu estava me sentindo bem o suficiente para retomar algumas atividades na associação de bairro. Dr. Renato havia finalizado toda a papelada necessária, e a casa estava oficialmente de volta ao meu nome, com uma nova cláusula especificando que Melissa seria a herdeira natural, mas só após meu falecimento. Foi ideia dela, na verdade. Assim ninguém nunca mais pode tentar tirar a senhora da sua própria casa, mãe. Os processos contra Rob continuavam, tanto o divórcio quanto as acusações criminais pelos maus tratos a mim e pela violência doméstica contra Melissa. Sabíamos que seriam batalhas longas e potencialmente desgastantes, mas estávamos determinadas a seguir até o fim. Não é só por nós, dizia Melissa. É para que ele pense 2 vezes antes de fazer o mesmo com outra mulher. Naquela tarde de quinta-feira, estávamos na cozinha preparando o almoço quando ouvimos um carro frear bruscamente em frente à casa. Melissa olhou pela janela e imediatamente empalideceu. É ele, mãe. É o Rob. Senti meu coração acelerar e as mãos começarem a tremer. Mesmo com as medidas protetivas, mesmo com as novas fechaduras, o medo que Rob havia plantado em nós era profundo demais para ser superado tão rapidamente. Vou chamar a polícia, disse, já pegando o telefone. Mas antes que pudesse discar, ouvimos um barulho ensurdecedor. Vidro quebrando. Corremos para a sala a tempo de ver Rob jogando uma pedra pela janela que havia acabado de quebrar. Ele estava visivelmente alterado, provavelmente bêbado ou sob efeito de alguma droga. Vocês arruinaram minha vida, gritava ele, do lado de fora. Me tiraram tudo. Agora vou tirar de vocês também. Melissa congelou de medo e confesso que também fiquei paralisada por alguns segundos. Mas então, algo dentro de mim despertou. Uma raiva que vinha crescendo desde aquela noite na garagem. Uma determinação de que nunca mais seríamos vítimas daquele homem. Enquanto Melissa ligava para a polícia, corri para a cozinha e peguei o extintor de incêndio que mantínhamos próximo ao fogão. Não sei de onde veio a coragem. Talvez do instinto materno de proteger minha filha. Talvez da indignação acumulada.
mas voltei para a sala no momento exato em que Rob estava tentando entrar pela janela quebrada. Nem mais um passo! Gritei, segurando o extintor em posição de ataque. Rob parou momentaneamente, surpreso com minha reação, mas logo seu rosto se contorceu em uma expressão de escárnio. O que você vai fazer, velha? Me bater com isso? Ele estava com metade do corpo já para dentro da casa, e podia ver em seus olhos injetados que não mediria consequências. Melissa estava atrás de mim, ainda ao telefone com a polícia, implorando que viessem rápido. Foi quando Rob fez um movimento brusco para agarrar meu braço que reagi instintivamente. Apertei a alavanca do extintor e direcionei o jato de espuma diretamente para o rosto dele. A surpresa e a força da descarga o fizeram recuar, caindo para trás, de volta para o jardim da frente, tossindo e xingando enquanto tentava limpar os olhos. Sua louca! Vou te matar por isso! Aproveitei aqueles segundos preciosos para trancar a porta da frente e arrastar uma estante pesada para bloquear a janela quebrada. Melissa estava em pânico, mas conseguiu informar a polícia sobre a invasão em andamento. Eles estão vindo, mãe. Disseram para ficarmos trancadas em um cômodo seguro. Corremos para o banheiro do corredor. Era o único lugar da casa, sem janelas externas e com uma porta resistente. Trancamo-nos lá dentro e nos encolhemos na banheira, abraçadas, ouvindo os gritos e ameaças de Rob do lado de fora, intercalados com o som de mais coisas sendo quebradas. Os minutos seguintes foram os mais longos da minha vida. Rob parecia estar destruindo tudo que podia do lado de fora da casa, e a cada barulho de impacto, Melissa se encolhia mais em meus braços. Sussurrei palavras de conforto para ela, prometendo que ficaríamos bem, que a polícia logo chegaria, que nunca mais deixaria aquele homem machucar qualquer uma de nós. Mas no fundo, estava aterrorizada. E se ele conseguisse entrar antes da polícia chegar? E se tivesse uma arma? Meus pensamentos foram interrompidos pelo som de sirene se aproximando. Nunca um som me pareceu tão doce. Ouvimos gritos, ordens, sendo dadas, e então, finalmente, silêncio. Alguns minutos depois, batidas na porta do banheiro. Senhora Marta, Melissa, aqui é a polícia. Está tudo seguro agora. Quando finalmente abrimos a porta, deparáramos-nos com 2 policiais, um homem e uma mulher. A policial imediatamente veio ao nosso encontro, checando se estávamos feridas. O outro oficial nos informou que Rob havia sido detido e estava sendo levado para a delegacia. Desta vez, ele violou a medida protetiva e foi pego em flagrante, tentando invadir a residência. Somado às acusações anteriores, dificilmente conseguirá fiança tão facilmente. A policial nos acompanhou até a sala para avaliarmos os danos. A janela da frente estava completamente destruída. Havia marcas de pedras e outros objetos nas paredes externas. E o jardim que tínhamos acabado de plantar estava arruinado. Mas estávamos vivas e ilesas, e naquele momento, isso era tudo que importava. Os dias que se seguiram ao ataque de Rob foram de reconstrução, tanto da casa quanto de nossas vidas. Substituímos a janela quebrada por uma mais resistente. Instalamos um sistema de alarme completo e câmeras de segurança em todos os pontos externos da casa. O delegado responsável pelo caso nos garantiu que, dadas as circunstâncias da prisão, em flagrante e a violação da medida protetiva, Rob ficaria detido por um bom tempo antes de qualquer possibilidade de liberdade condicional. Ainda assim, o medo persistia. Melissa tinha pesadelos quase todas as noites, acordando gritando, acreditando que Rob estava no quarto. Eu mesma me pegava sobressaltando com cada barulho, verificando repetidamente se todas as portas estavam trancadas antes de dormir. Decidimos que precisávamos de ajuda profissional e começamos a frequentar sessões de terapia, individualmente e algumas juntas. Nossa terapeuta, a doutora Clara, era especializada em casos de trauma e violência doméstica. Desde o primeiro dia, ela nos garantiu que nossas reações eram normais, que o processo de cura não seria linear e que precisaríamos de paciência conosco mesmas. Vocês sobreviveram a algo extraordinariamente traumático.
ela dizia. Deem-se o direito de sentir medo, raiva, tristeza. Todos esses sentimentos são válidos e fazem parte do processo de cura. Uma tarde, cerca de um mês após o incidente, recebi uma ligação inesperada. Era um número desconhecido e hesitei antes de atender. A voz do outro lado era de uma mulher que se apresentou como Carmen, ex-esposa de Rob. Ela tinha visto a notícia da prisão dele no jornal local e, após muita deliberação, decidiu entrar em contato conosco. Sei que isso deve parecer estranho, disse ela, mas senti que precisava falar com vocês, talvez ajudar de alguma forma. Marquei um encontro com ela em uma cafeteria no centro da cidade, um lugar público e seguro, por precaução. Melissa decidiu vir comigo, embora estivesse visivelmente nervosa. Carmen era uma mulher de aproximadamente 40 anos, com olhos gentis, mas cansados, que carregavam o peso de histórias dolorosas. Durante quase 2 horas, ela compartilhou conosco sua própria experiência de terror com Rob. Os anos de abuso psicológico e físico, as promessas vazias de mudança, as ameaças quando finalmente encontrou coragem para deixá-lo. Ele sempre foi obcecado por propriedades, por possuir coisas e pessoas, explicou. Quando nos casamos, a primeira coisa que fez foi tentar colocar meu apartamento no nome dele. Quando recusei, começaram os abusos. Carmen nos contou que tinha conseguido se divorciar há 5 anos, mas que Rob nunca realmente a deixou em paz. Ligações anônimas, aparições inesperadas, pequenos atos de vandalismo que nunca conseguiu provar que eram dele. Só consegui realmente me libertar quando me mudei para outro estado por 2 anos. Voltei recentemente para cuidar da minha mãe doente e temia encontrá-lo a qualquer momento. Um domingo, enquanto tomávamos café da manhã na varanda recém-reformada, Melissa me fez uma pergunta que vinha evitando por semanas. Mãe, a senhora acha que eu deveria ter percebido? Que eu poderia ter evitado tudo isso? Coloquei minha xícara na mesa e segurei suas mãos. Filha, eu me faço essa mesma pergunta todos os dias. Deveria ter notado os sinais, deveria ter te protegido melhor. Mas a doutora Clara está certa. A única pessoa responsável pela violência é quem a comete. Rob nos enganou, a ambas. Ele se mostrou diferente do que realmente era. Ficamos em silêncio por um momento, observando os pássaros que começavam a voltar para o nosso jardim em reconstrução. Sabe o que mais me dói? Continuou Melissa com a voz embargada. É pensar que se eu tivesse falado com a senhora antes, se não tivesse escondido o que estava acontecendo por vergonha, por medo de decepcionar, talvez pudéssemos ter evitado aquela noite na garagem. As semanas se transformaram em meses e lentamente fomos recuperando uma sensação de normalidade. A primavera chegou, trazendo novas flores para o jardim que replantamos juntas. Melissa havia decidido voltar a lecionar em tempo integral e estava até considerando fazer um mestrado, algo que Rob sempre desencorajou, dizendo que era perda de tempo e dinheiro. Eu voltei a participar ativamente da associação do bairro e até comecei um pequeno grupo de leitura que se reunia quinzenalmente na nossa sala de estar. A casa, mais uma vez, estava se enchendo de vida e de vozes amigas. As notícias sobre Rob vinham através do nosso advogado. Ele havia sido condenado a 5 anos de prisão pelos crimes de violência doméstica, cárcere privado e violação de medida protetiva. O juiz também determinou tratamento psicológico obrigatório durante o cumprimento da pena. Sr. Antônio continuava nos visitando ocasionalmente. Um homem quebrado pelo peso das ações do filho, buscando algum tipo de redenção ao nos ajudar, no que podia. Foi ele quem insistiu em pagar pelos danos materiais causados à casa, apesar de nossas recusas iniciais. É o mínimo que posso fazer, dizia ele, com os olhos marejados. Talvez se eu tivesse sido mais firme com Rob desde o início, nada disso teria acontecido. Uma tarde, enquanto organizava alguns papéis antigos no escritório, encontrei uma carta que José havia me escrito pouco antes de falecer. Era algo que tinha lido apenas uma vez, há muitos anos, e depois guardado em uma caixa com outras recordações. Com mãos trêmulas,
abri o envelope amarelado pelo tempo. As palavras dele, mesmo após tantos anos, ainda tinham o poder de me emocionar. Profundamente. Marta, meu amor, escreveu ele. Se você está lendo isto, é porque já não estou mais aí para te dizer pessoalmente o quanto te amo e admiro. Sei que os dias à frente serão difíceis, mas confio plenamente na sua força. Você sempre foi o pilar da nossa família, mesmo quando achava que estava se apoiando em mim. Cuide da nossa Melissa. Ensine a ela o valor da independência e do amor próprio. E lembre-se sempre que a nossa casa não é apenas tijolo e cimento. É o refúgio que construímos juntos, o lugar onde nossos corações sempre estarão. Proteja-a, não por seu valor material, mas pelo que ela representa, nossa história, nosso legado de amor. Sentada ali, com a carta nas mãos, percebi o quanto José tinha razão. A casa era mais que uma propriedade, era um símbolo da nossa jornada, um legado que quase perdemos, mas que tínhamos conseguido recuperar. E mais importante, Melissa e eu tínhamos recuperado uma à outra. O aniversário de Melissa se aproximava, e decidi preparar uma pequena celebração surpresa. Depois de tudo que passamos, ela merecia um dia especial. Convidei algumas de suas amigas mais próximas, incluindo aquelas que Rob havia afastado durante o casamento, e planejei um almoço no jardim que agora florescia plenamente. Carmen também viria. Ela e Melissa haviam desenvolvido uma amizade fortalecida pelas experiências compartilhadas. Na manhã do aniversário, acordei cedo para preparar tudo. Enquanto cortava frutas para a salada, ouvi Melissa descer as escadas. Ela entrou na cozinha com um sorriso tímido e os olhos ainda sonhadores de quem acabou de acordar. Bom dia, mãe. Cheiro bom. Ela se sentou na bancada, observando-me trabalhar. Havia algo diferente nela naquela manhã. Uma leveza que não via há muito tempo. Sabe, mãe, disse ela depois de um momento. Naquela noite, antes de dormir, percebi que finalmente consegui. Consegui passar um dia inteiro sem pensar nele, sem me assustar com barulhos, sem verificar 3 vezes se as portas estavam trancadas. Parei o que estava fazendo e olhei para minha filha, minha corajosa, resiliente filha. Estou tão orgulhosa de você, meu amor. Tão orgulhosa. A festa foi um sucesso. O jardim estava lindo sob o sol de primavera, as flores que plantamos, trazendo cores vibrantes ao espaço. Melissa estava radiante, cercada por pessoas que realmente a amavam e apoiavam. Em determinado momento, enquanto servia mais limonada para as convidadas, notei minha filha conversando animadamente com Paulo, o filho da minha vizinha Dona Helena. Eles se conheciam desde a infância, mas haviam perdido contato quando Melissa se casou. Rob nunca gostou da proximidade deles. Vê-los rindo juntos, compartilhando histórias e olhares, aqueceu meu coração. Teria José gostado de ver isso também, pensei. Ele sempre teve um carinho especial por Paulo, chegando a dizer, uma vez que ele seria um bom partido para nossa filha. Claro, agora não era hora de pensar em novos relacionamentos. Melissa ainda estava se curando, encontrando seu próprio caminho, mas era reconfortante vê-la sorrir genuinamente, interagir sem medo. Quando todos já tinham ido embora e estávamos limpando os últimos vestígios da festa, Melissa me abraçou de repente. Obrigada, mãe. Este foi o melhor aniversário em anos. Retribuí o abraço, sentindo uma onda de gratidão pelo simples fato de estarmos ali, juntas e seguras em nossa casa. Não precisa agradecer, filha. Ter você feliz é o melhor presente que poderia receber. O tempo continuou passando, e com ele vieram novas mudanças e desafios. Melissa começou o mestrado que tanto sonhava, estudando literatura brasileira contemporânea. Seu entusiasmo ao falar sobre as aulas e leituras me lembrava tanto do José. Ele também tinha essa paixão pelo conhecimento, essa sede de aprender sempre mais. Eu, por minha vez, decidi realizar um antigo sonho. Transformar o anexo, onde quase fui confinada, em um pequeno ateliê de costura. Durante toda a vida, costurar tinha sido apenas um hobby,
algo que fazia nas horas vagas para nossa família e amigos próximos. Mas agora, com o incentivo de Melissa e das amigas do grupo de leitura, comecei a aceitar pequenas encomendas, principalmente consertos e ajustes, mas ocasionalmente também peças sob medida. A senhora tem um dom, mãe, dizia Melissa sempre, que me via trabalhando em algum vestido ou blusa. Deveria ter aberto esse ateliê há anos. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu tivesse adiado muitos sonhos. Primeiro para criar nossa filha sozinha após a morte de José. Depois pelo receio de tentar algo novo na minha idade. Mas os últimos meses me ensinaram que nunca é tarde para recomeçar. Uma noite de sexta-feira, quase 6 meses após o incidente na garagem, estávamos jantando quando Melissa mencionou casualmente que tinha encontrado Paulo para um café após a aula. Ele está pensando em abrir uma livraria aqui no bairro, comentou ela, tentando parecer desinteressada, mas não conseguindo esconder o leve rubor nas bochechas. Disse que adoraria ter uma seção dedicada à literatura brasileira e perguntou se eu poderia ajudá-lo a selecionar os títulos. Sorri por trás da minha taça de vinho, fingindo não notar seu entusiasmo óbvio. Isso parece uma ótima ideia, respondi calmamente. Paulo sempre foi um rapaz inteligente e trabalhador. José tinha muito apreço por ele. Melissa assentiu, brincando distraidamente com a comida no prato. Ele me convidou para jantar amanhã, para discutir os detalhes da livraria. Não. Pude evitar um pequeno sorriso. Claro, filha, os detalhes da livraria. Ela me olhou, meio envergonhada, meio divertida. É cedo demais, não é? Depois de tudo com o hobby, talvez eu nem devesse considerar isso agora. Pousei meus talheres e olhei seriamente para minha filha. Melissa, o que hobby fez não define quem você é ou o que merece. Você tem todo. O direito de buscar felicidade novamente, no seu próprio tempo. E Paulo não é hobby. Vocês se conhecem desde crianças. Ele sempre te tratou com respeito e admiração. Só. Vá com calma. Um passo de cada vez. Os meses seguintes foram de transformação contínua. O outono chegou, pintando nosso jardim com tons de vermelho e dourado. Melissa e Paulo estavam oficialmente namorando. Um relacionamento lento, respeitoso, completamente diferente da paixão avassaladora que ela teve com Rob. Paulo era paciente, compreendendo os traumas que Melissa carregava e nunca a pressionando. Ele se tornou uma presença constante em nossa casa, ajudando nos pequenos reparos que ainda precisavam ser feitos, trazendo livros que achava que gostaríamos de ler, e simplesmente sendo uma companhia agradável. Meu pequeno ateliê de costura estava prosperando mais do que eu jamais imaginei. O que começou como alguns concertos para vizinhas se transformou em uma clientela fiel que apreciava o trabalho artesanal e personalizado. Precisei até contratar uma assistente, Júlia, uma jovem estudante de moda que vinha 3 vezes por semana me ajudar com as encomendas. Era revigorante transmitir meus conhecimentos para alguém da nova geração, ver seus olhos brilharem quando aprendiam uma técnica nova ou conseguiam terminar uma peça particularmente desafiadora. Júlia costumava dizer que eu era a avó que ela nunca teve, o que sempre me fazia sorrir. Numa tarde de sábado, enquanto Melissa estava na universidade terminando um trabalho, recebi uma visita inesperada. Era o Sr. Antônio, pai de Rob, que eu não via há algumas semanas. Ele parecia mais velho e cansado do que me lembrava. Convidei-o para entrar e ofereci um café, que ele aceitou com gratidão. Dona Marta? Começou ele com voz hesitante. Vim me despedir. Estou me mudando para o sul, para ficar mais perto da minha irmã. Depois de tudo. Preciso de um recomeço. Assente, compreendendo perfeitamente a necessidade de deixar certas memórias para trás. Como está Rob? Perguntei, surpreendendo a mim mesma com a pergunta. Sr. Antônio suspirou profundamente. Ele está aceitando ajuda, finalmente. Começou a terapia na prisão, reconheceu que tem problemas sérios de controle e raiva. O psicólogo diz que é um longo caminho pela frente, mas há esperança de recuperação. Ficamos em silêncio,
por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Sabe, Dona Marta, continuou ele, nunca vou me perdoar por não ter feito mais para impedir que meu filho se tornasse o homem que é. Mas ver como a senhora e Melissa superaram, tudo isso como reconstruíram suas vidas. Isso me dá esperança. Talvez não seja tarde demais para Rob também. Antes de sair, Sr. Antônio me entregou um envelope. São as escrituras de um pequeno sítio que tenho no interior. Coloquei no nome da Melissa. Não é muito, mas é o que posso oferecer como reparação por tudo que meu filho causou. Por favor, aceitem. Tentei recusar, mas ele foi insistente. Não é por vocês, Dona Marta. É por mim. Preciso fazer isso para seguir em frente. O primeiro aniversário do incidente da garagem, como passamos a chamar aquela noite fatídica, chegou mais rápido do que esperávamos. Melissa sugeriu que fizéssemos algo especial para marcar a data. Não em celebração, mas como reconhecimento da jornada que percorremos desde então. Poderíamos plantar uma árvore no jardim, propôs ela. Algo que cresça e floresça, simbolizando nossa recuperação. Achei a ideia perfeita. Escolhemos um ipê amarelo. Uma árvore majestosa que, quando florescesse, cobriria nosso jardim com um manto dourado. Paulo nos ajudou a cavar o buraco e preparar a terra. Chamamos também Carmen, que se tornara uma amiga querida, e algumas outras pessoas que foram fundamentais durante nossa recuperação. Era um grupo pequeno, mas significativo. Quando finalmente colocamos a jovem muda na terra, senti uma emoção inesperada me dominar. Esta pequena árvore, com raízes ainda frágeis, mas com potencial para crescer forte e imponente, era o perfeito símbolo do que havíamos vivido. Vamos fazer um brinde, sugeriu Paulo, distribuindo taças de espumante que havia trazido. À resiliência, à força e a novos começos. Todos ergueram suas taças, e naquele momento, olhando para os rostos sorridentes ao nosso redor, para nossa casa restaurada e para minha filha finalmente em paz, senti uma profunda gratidão. Aquela noite, depois que todos foram embora, Melissa e eu ficamos sentadas na varanda, envolvidas em mantas leves para nos proteger da brisa outonal. Mãe, disse ela, quebrando o confortável silêncio. Estive pensando muito na carta que encontrou, a que papai escreveu antes de partir. Sobre a casa ser mais do que tijolo e cimento. Ser nossa história. Nosso legado. Ela fez uma pausa, tomando um gole do chá que tinha nas mãos. Acho que finalmente entendo o que ele queria dizer. Esta casa. Ela sobreviveu a tanto. A perda do papai, os anos em que cresci, a chegada e partida de Rob, tudo o que passamos nos últimos meses. E ainda assim, continua de pé, continua sendo nosso lar. Concordei, sentindo o mesmo. A casa havia testemunhado o pior e o melhor de nós, havia sido palco de tragédias e triunfos. Sabe o que mais penso? Continuei. Que a verdadeira casa não são as paredes ou o telhado. É o que construímos dentro delas. É a capacidade de transformar um espaço em um lugar de amor, segurança e crescimento. Não importa o que aconteça. Melissa apoiou a cabeça em meu ombro, como fazia quando era pequena. Obrigada, mãe, por lutar por nós, por esta casa, por nosso futuro. Beijei o topo de sua cabeça, sentindo o cheiro familiar de seu shampoo. Sempre, minha filha, sempre. Esta manhã, enquanto preparava o café, olhei pela janela da cozinha e vi nosso ipê amarelo, agora com quase 2 anos, crescendo forte e saudável. Já não era mais uma muda frágil, mas ainda estava longe de atingir sua altura e imponência, plenas. Assim como nós, pensei, ainda em processo de crescimento, de cura. Melissa estava terminando seu mestrado, e seu relacionamento com Paulo florescendo de forma natural e respeitosa. Eles falavam em morar juntos em breve, talvez no pequeno sítio que Sr. Antônio nos deixou, que transformamos em um lugar de descanso para finais de semana e feriados. Meu ateliê de costura se expandiu para uma pequena loja no centro da cidade, onde agora trabalhávamos eu, Júlia,
agora formada em moda, e mais 2 costureiras. Criamos uma linha de roupas sob medida que estava fazendo sucesso, principalmente entre mulheres que, como eu, não se encontravam nas medidas padronizadas das lojas convencionais. A vida, de maneira geral, havia encontrado um novo equilíbrio, diferente do que conhecíamos antes, mas igualmente valioso. Às vezes, quando estou sozinha, ainda me pego pensando naquela noite na garagem. Não com o terror que um dia senti, mas como quem olha para um capítulo difícil de um livro que, felizmente, conseguiu virar a página. Nunca mais tivemos notícias diretas de Rob. Pelo que soubemos através do advogado, ele continua cumprindo sua pena, participando de programas de reabilitação e aparentemente fazendo progressos. Não guardo ódio por ele. Essa é uma emoção pesada demais para carregar. O que sinto é uma espécie de pena misturada com a certeza de que a justiça foi feita. Há alguns dias atrás, enquanto arrumava alguns documentos antigos, encontrei a escritura original da casa, aquela que transferi para o nome de Melissa e que depois voltou para o meu. Passou pela minha cabeça que talvez seja a hora de revisitar essa decisão. Não por medo ou desconfiança, Melissa provou ser mais forte e sábia do que eu jamais imaginei, mas porque agora entendo que esta casa, este lar que construímos e reconstruímos, não pertence realmente a nenhuma de nós. Pertence à nossa história, às memórias que criamos dentro destas paredes, às lágrimas que derramamos e às risadas que compartilhamos. E essa história, esse legado, é algo que nenhum papel, nenhuma escritura, nenhum contrato jamais poderá realmente capturar ou conter. É algo que vive em nós, que carregamos conosco onde quer que vamos, que transmitimos através de nossas ações e escolhas. É, no fim das contas, o verdadeiro lar que ninguém jamais poderá tirar de nós.